Eu estou gravando agora. Aí você vai ter que ler, porque eu já li isso tudinho, eu tenho errado para gravar. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, pressão. Olha como é que está esse circuito, né, cara? Pressão. Vê se faz sentido para ti. Eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó. Aí vamos lá, mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi, meu amor. O que, mano? Fale com as pessoas aqui, de boa noite, seu marido. O que é que tu quer, Fedorento? Você quer comer um biscoito? Vai te mandar. Sim, aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Olha aí, essa fuleiragem que eu tenho, né? Ó. Aí ele ligou isso aqui tudo numa DDP de 120 volts. Todo mundo consegue ver esse circuito aqui? Massa, né, doido? Circuitozinho tranquilão, show de bola. Agora vamos para os detalhes da questão. Olha só. Eu tenho aqui 120 volts. Meus amores, entendam uma coisa. Quando os dispositivos estão em série, a DDP vai ser distribuída para todo mundo. Não necessariamente ela vai ser igual. Aqui, como as lâmpadas são iguais, a DDP vai ser distribuída igualmente para todo mundo, concorda? Mas, se fossem diferentes, ia receber um DDP diferente. Mas, como são iguais, me digam uma coisa, meus amores. Desse ponto aqui, ó, até esse ponto bem aqui, vou chamar aqui de A até B. De A até B, eu tenho que ter uma DDP de quanto? Bora. Exatamente. Eu tenho que ter 120, então é 12 para cada. Quer dizer, então, que aqui eu tenho 12 volts, 12 volts, 12 volts. Todo mundo aqui, não vou ficar escrevendo. Eu tenho 12 volts para todo mundo aqui. Certo? Como embaixo vai ter 12 volts. Todo mundo tem 12 volts. Beleza? Do mesmo jeito aqui em cima. 12 volts, 12 volts, todo mundo aqui. Mesma coisa aqui, ó. 12 volts, 12 volts, 12 volts. Beleza? Tranquilos até aí? Agora vamos fazer o seguinte. A gente consegue calcular a corrente. A questão, olha só. A questão me disse que a corrente elétrica total era 4,5 amperes. Então, ó, tá vindo aqui 4,5, sobe aqui 4,5 amperes. Meus amores, todos os fios aqui não tem DDPs iguais e resistências iguais? Então, vocês concordam comigo que essa corrente elétrica vai dividir igualmente para todo mundo? Se a total é 4,5, cada um vai receber quanto? Um 1,5, não é não, meus amores? Cada um recebe 1,5. Acabou nossa questão. Ele está querendo a potência de uma lâmpada. Pessoal, tu pode fazer o pio, macho. Potência é I vezes U.
Eu estou fazendo a potência de uma lâmpada. Uma lâmpada. Potência de uma lâmpada é igual. Qual é a corrente que passa por uma lâmpada? 1,5. Vezes, quanto é a DDP de uma lâmpada? 12. Eu vou ter a potência da lâmpada igual a 1,5 vezes 12 dá 12, 18. Está aqui a potência da minha lâmpada. E tem B de bola. Não é questão legal? O Enem, cara, ele gosta muito de tu entender o desenho do circuito. Concorda que foi mais difícil a gente desenhar o circuito do que resolver a questão? Exato. É por isso que física é lindo, cara. Física é lindo demais. Muitas vezes o Enem faz isso. O Enem faz isso com a gente. Ele torna a interpretação para a gente entender o funcionamento do negócio mais difícil do que a resolução em si. Quando a gente entendeu o funcionamento aqui do circuito, o resto foi só as características básicas. Beleza? Vamos para a próxima. Cara, questãozinha de amperímetro e voltímetro. Antes da gente resolver ela, eu vou riscar um pouquinho. Vou riscar bem aqui. O Enem gosta bastante de amperímetros e voltímetros. Então, vamos entender bem direitinho essa fuleiragem aí, certo? Cara, presta atenção nas características de cada um. O que seria um amperímetro? Olha o nome. O nome te lembra qual unidade de medida? Ampere, exatamente. Então, ampere é unidade corrente. Então, quer dizer que um amperímetro, vou colocar aqui, mede corrente elétrica. Certo? Mede corrente elétrica. Massa. Agora, vamos lá. Para ele medir uma corrente elétrica, eu tenho que associar ele em série ou em paralelo no trecho do circuito que eu quero medir? Ele deve ser associado em série. Eu vou já, pessoal. Exatamente, Maria. Eu vou já. A gente vai provar já. Por que deve ser em série e por que da última característica aqui. A última característica é que o amperímetro, quando a gente considera ele ideal, certo? Vou botar aqui, ó. Amperímetro ideal. Resistência zero. Ou seja, um amperímetro, para ele fazer a medição legal, que a gente considera ele ideal, ele não pode ter resistência. Vamos provar isso aqui, essas duas últimas características? Imagine aqui o seguinte. Imagina que eu tenho esses dois resistores, certo? Eu quero medir a corrente elétrica que passa aqui. Fio torto. Sim. Ó, que passa a corrente elétrica. Show? Beleza? Macho, olha só por que o resistor não pode ter resistência. Se eu coloco ele aqui em série, se eu disser para ti que ele possui resistência, tu concorda que corrente elétrica é igual a U sobre R? Se ele possuir resistência, tu concorda que no momento que eu coloquei ele aí,
a resistência total mudou? Não é verdade? Mas por que, Diego? Porque ficou mais uma coisa em série. E a gente sabe que quando os dispositivos estão em série, a gente soma eles. Então, antes, quando não tinha o amperímetro, a minha resistência era 2R. Se eu coloco um amperímetro que possui resistência, a minha resistência é 3R. Então, quer dizer que se ele tiver resistência, ele influencia no valor da corrente. E ele não quer influenciar a corrente, ele quer só medir. Então, ele não pode ter resistência. Beleza, entendemos por que, que ele não pode ter resistência. Agora, vamos entender por que, que ele deve ser associado em série. Se tu pega e coloca um amperímetro, por exemplo, aqui, em paralelo, quando a corrente elétrica vem aqui, pessoal, quando chega bem aqui, ela encontra o quê? Um nó. Como um amperímetro não tem resistência, a corrente elétrica faz o quê? Ó? Desvia por ela e segue o caminho. Ou seja, tu acabou de, ao invés de medir uma corrente elétrica, tu usou um amperímetro para causar um curto. Por isso que a gente não pode colocar ele em série, em paralelo. Para ele fazer a medição correta, é necessário duas coisas. Primeiro, ele tem que estar em série, porque senão ele vai causar um curto. E segundo, ele não pode ter resistência, porque se ele tiver resistência, ele vai influenciar no valor da corrente. Tranquilo, meus queridos? Um amperímetro, todo mundo de boa, 100%? Vamos para o nosso voltímetro. Vamos fazer a mesma lombra lá do outro. Voltímetro. Eu lembro de volts. Volts é a unidade de quê? DDP. Exato. É DDP. Nossa diferença de potencial. Cara, preste atenção. Exato, Maria. Exato. Como física é linda e tudo faz sentido. Imagina que tu tem um fio aqui. Certo? Tem aqui uma resistência. DDP significa diferença de potencial. Isso quer dizer, então, que eu estou tendo dois potenciais elétricos e estou subtraindo, é isso. Se eu encosto bem aqui nesse ponto, eu tenho um potencial elétrico A. Para eu ter um outro potencial, eu tenho que tocar em outro ponto do circuito. Então, aqui eu vou ter um potencial B. Então, a única possibilidade de eu tocar em dois pontos de um circuito é associando alguma coisa em paralelo. Porque se eu coloco em série, eu só toco em um ponto. Então, eu não consigo ter uma diferença. Por isso que ele deve ser associado em paralelo. Certo? Deve ser associado em paralelo. E a última característica, a gente vai já provar isso aqui, o voltímetro, ideal, resistência infinita. Eu vou colocar assim, mas quando vocês forem fazer física, se Deus quiser, vocês vão usar muito termo que a resistência tende ao infinito. Certo? Mas vamos chamar aqui de infinita. Mas por que essa fuleiragem tem que ser infinita? Pelo seguinte, pessoal. Olha como é lindo. Você tem aqui um circuito. Está aqui a minha resistência. Eu quero medir a DDP. Tem que ser associado em paralelo. Beleza, vou colocar aqui o voltímetro em paralelo. Pensa assim comigo. Vai vir uma corrente elétrica aqui.
Essa corrente, quando chega bem aqui, ela encontra o quê? Um nó. Quando encontra um nó, ela pensa em fazer o quê? Dividir. Aí o que é que acontece? Se essa resistência do voltímetro não for infinita, a corrente elétrica aqui ela vai dividir. Aí eu pergunto a vocês, se essa corrente vai dividir, tu concorda que a corrente que vai passar aqui é menor do que deveria? Então ele não vai fazer a medição correta. Entendeu a lombra do negócio? Então quer dizer que essa resistência ela tem que ser infinita, que é justamente para quando a corrente elétrica chegar bem aqui, ela vai dizer, vou lá para baixo, nem a pau, está muito alto, vou não. Aí ela passa direto. Como ela passa direto, ela está passando a corrente total. Então esse cara vai conseguir fazer a medição correta disso aqui. Beleza? Por isso que deve ser associado em série, perdão, em paralelo, e a resistência tem que estar infinita. Uma dica. Quando cai questão de amperímetro e voltímetro, que eu sempre aposto que vai cair, eu elimino logo o seguinte, todo circuito que eu vejo que tem voltímetros em série com alguma coisa, eu já elimino. Mas é por quê? Porque imagina aqui, macho, ó. Imagina isso aqui. Tu pegou e colocou um voltímetro aqui. Meus amores, a resistência do voltímetro não é infinita. Então, no fio que tiver um voltímetro, jamais vai passar corrente elétrica. Então, aonde eu vejo um voltímetro em série, eu já elimino aquilo. Certo? Vamos lá para a questão. Olha só. Aqui diz assim. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 amperes-horas. Lembra que a gente já falou várias vezes sobre essa unidade aqui, né? Muito cuidado com essa unidade. O Enem gosta muito do ampere-hora. Isso é unidade de carga. Então, está aqui, ó. Temos uma carga de 60 ampere-hora, certo? É minha carga. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com o dispositivo elétrico dos veículos desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Vamos logo fazer o seguinte, vamos logo analisar de que forma ele pode ser ligado e de que forma eu já consigo eliminar, certo? Primeiro, é um amperímetro. Se é um amperímetro, deve ser associado de que maneira? Exato, sério. Então vamos lá para lá, vamos olhar aqui os nossos circuitos. Pessoal, vocês percebem que esse item A, olha aqui, ó, o amperímetro, ó, ele está ligado em paralelo com o meu dispositivo. Então esse cara está fora. Ele está em paralelo. O item B, ó, o item B, ele está em série. Vocês estão vendo? Aqui é um circuito só aqui, ó. Então o item B está em série. Deixa ele quieto aí. O item C, ó, está em paralelo. Ó, o circuito não é um só. Vocês estão vendo que não é um só? Então ele está em paralelo aqui, ó. Está fora. O item D, ó, o item D é um circuito só. Está em série. Olha aqui, ó.
O item D é uma possibilidade. O item E, ó, paralelo, ó. Tá ligado aqui. Aí tá ligado aqui. E o amperímetro em paralelo com eles, ó. Todo mundo consegue ver que tá em paralelo? Então, a gente tem duas opções. A gente tem o item B e o item D. Aí o cara tá me dando duas informações. Ele tá me dando uma carga de 60... a gente até anotou, né? 60 miliamperes. Aí você vai lembrar do seguinte. I é igual a Q sobre delta T. Lembra dessa relaçãozinha? I é igual a Q sobre delta T. Né? A corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Mas, Diego, ele não me dá o tempo. Dá, cara pálida. Olha bem aqui, ó. Uma pessoa percebe que fica descarregado aqui, ó. Após 5 dias. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó. I é igual a carga. Quem é a carga? 60 amperes horas. Dividido pelo tempo. Quem é o tempo? 5 vezes 24. Exatamente, Mariana. Mariana, você não é da, você não aplaude o sol, viu? Pode parar com isso. Vamos resolver, macho. Nós vamos ter aqui 60 ampere hora, 5 vezes 24, 120 horas. Ó, cancelar aqui hora com hora. 60 por 120, 0,5 amperes. Então, vai ser, ó, o item D está dizendo que é 1,2. Está fora. Ó, 0,5. Tem B de bola. Questãozinha legal, né? Eu queria que vocês fizessem essa questão aqui. Questão legal. Questão legal. Vejam as informações que ele está me dando. Vê se você desenvolve. Só pegar uma água. Ah, desligar. Falou, Raimundo. Então, estão conseguindo alguma saída?
Tá fedendo, viu, doido? Vai lá pra fora, vai. Vai. Uh, vem. Boa noite, Sávio. Posso? Ok, todo mundo ok, Mariana, posso? Tainá? Cara, vou dar uma saídazinha para vocês. Olha como física é lindo. Presta atenção. Presta atenção. Ele diz assim, ó, fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis ao excesso da corrente elétrica. Cara, fusível é a mesma ideia do disjuntor da tua casa. Lembra que a gente falou de disjuntor? Até mostrei aqui de um dos disjuntores aqui de casa. Quando passa uma corrente elétrica muito alta, o que é que ele faz? Desliga, né? Para evitar que a corrente elétrica passe e danifique os dispositivos. A diferença é que no disjuntor, teoricamente, a gente coloca disjuntor, ele é descartável e geralmente utilizado para correntes menores. Porque o disjuntor não. O disjuntor disparou, eu só faço ligar de novo. Fusível não. Fusível queimou, tem que trocar. Ele é descartável. Certo? Então, ele diz assim, ele tem um fusível aí, tá aqui esse fusível F aqui, né? Ó. Fusível F aqui. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, certo? Pega fogo fácil, essa ideia. Baixo ponto de fusão. Que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que um fusível F protege um resistor R de 12 ohms. Né, que ele, ó, nosso resistor. Uma lâmpada L de 6 watts de potência e um alto-falante que passa a corrente de 1 ampere. Ele está dando uma informação diferente para cada aparelho. Ele está dizendo para mim, mas de novo, ele está dizendo para mim que a resistência vale 12, ele está dizendo que a lâmpada
Ele, ao invés de me dar a resistência da lâmpada, ele me dá a potência da lâmpada. E no alto-falante, ele está dizendo a corrente elétrica que passa pelo alto-falante. 3 informações diferentes. É moleza, moleza. Ó, sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 20%, olha que massa, uma corrente de até 20% maior que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Ô, besteira, meu Deus do céu, o negócio fácil é física, meu Jesus amado. Macho, presta atenção. Olha como é de boa. Respondam para mim. Olha como vocês sabem fazer essa questão. Respondam para mim. O resistor, a lâmpada e o alto-falante estão associados de que maneira? Paralelo. Exato. Perfeito, perfeito. Paralelo. Exato. E se está em paralelo, tem a mesma DP, doido. A questão está me dizendo que o gerador tem 12 volts. Então, quer dizer que esse cara aqui está recebendo 12 volts, esse cara aqui 12 volts e esse cara 12 volts. Vê se tu concorda comigo. Para eu saber qual é a corrente elétrica que passa aqui no fusível, tu concorda que ela vai ser, eu vou colocar assim, ó, a corrente elétrica do fusível, ela vai ser a corrente elétrica que passa no resistor, mais a corrente elétrica da lâmpada, mais a corrente elétrica do alto-falante, não é não? Todo mundo concorda com esse raciocínio? Ótimo. Então, a do alto-falante a gente já tem. É 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Corrente do fusível é a corrente do resistor mais a corrente da lâmpada mais 1, que é do alto-falante. Mas quem é a corrente do resistor? Quem é a corrente da lâmpada? Vamos calcular agora, calapada. Olha aqui, ó. Olhando aqui para o resistor. Quais são as 2 informações que eu tenho aqui no resistor? Digam para mim aí, bora. Tu concorda que no resistor eu tenho a DDP e a resistência? Exato. Então eu tenho aqui, ó, 12. Sobre 12 eu tenho 1 ampere. Opa, então bora lá. Devagarzinho aqui. A corrente do fusível é igual a 1 mais a corrente da lâmpada mais 1. Opa, falta só calcular a corrente da lâmpada agora. Vamos lá. Olhando aqui para a lâmpada, meus amores, quais são as 2 informações que eu tenho aí na lâmpada? Bora, me digam no chat. Potência e DDP. Então, eu vou usar o quê? O π. Π. Então, eu vou ter 6 igual a I vezes 12. Quer dizer que I é igual a 6 dividido por 12 vai dar 0,5 amperes. Opa, então vamos lá. Corrente do fusível vai ser 1 mais 0,5 mais 1. Quanto é a corrente do fusível? 2,5 amperes. Ah, acabou a questão. Não. Acabou para os outros, mas você que é meu aluno, você não é broco. A questão disse o quê? Exato, mais 20%. Todo mundo iria correr, ia marcar e entender. Mas não, isso daí é o que está passando. Mas a corrente disse que a gente suporta 20% a mais do que isso. Então, o cara faz uma regrazinha de 3. Tu pode fazer assim, ó. A corrente vai ser igual a 2,5 mais 20% de 2,5. Não é verdade? Então, aqui, ó. Eu vou ter uma corrente igual a 2,5 mais 20% é 0,2, né? 0,2 vezes 2,5. Eu vou ter
2,5 mais 0,2 vezes 2,5 é 0,5. Olha aí, nós vamos ter uma corrente de 3 amperes. Então, o item correto, item E. Top, top. Gostei da definição, Tainá. É exatamente fofinha essa questão. Fofa. Essa é a definição dessa questão. Gostei do fofinho. Né? Uma questão legal, legal, mas tranquila e muito tranquila de se fazer. A gente só precisava das características. Certo? Tranquilos? Vamos para a próxima. Ó, vamos lá ver se vocês desenvolvem essa questãozinha de energia. O Enem, a gente não resolveu nenhum ainda de energia. Vamos resolver algumas aqui. O Enem gosta muito dessa ideia de potência e energia. Vamos lá ver se vocês desenvolvem ela. Certo, Ana? Ó, essa aula tá, eu estou gravando, tá? Depois eu vou postar ela, tá bom? Aí tu acompanha o restante depois, viu? Boa noite, minha querida. Olha lá, essa questãozinha aí não pode ser perdida no Enem. Oito horas, deixa eu ver. Exatamente, tempo de operação mesmo. Tempo de operação mesmo. Cuidado só com isso aqui, ó. Certo?
Ótimo. Posso fazer, meus amores? Vamos lá. Olha que questãozinha legal. Também bem simples. O Eli gosta muito de consumo de energia, tá? Muita atenção. A preocupação com a sustentabilidade faz com que se preocupe cada vez mais com métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Aí um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera 8 horas por dia foi substituída por uma de LED. Elas apresentam, vamos anotar aqui, eu tenho a potência da lâmpada incandescente de 60 watts. E a potência da lâmpada de LED, 8 watts. Olha a diferença da potência. Da potência nominal de consumo, respectivamente. A redução do consumo de energia em quilowatt-hora obtida durante 30 dias foi de... Eu vou fazer de duas formas, tá, gente? Ó, a operação é a mesma, 8 horas, durante 30 dias. Cara, eu lembro antigamente, quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de vocês, a minha casa, as lâmpadas eram incandescentes. Qual é o problema da lâmpada incandescente? Que ela utiliza calor para funcionar. Então, tudo que utiliza calor para funcionar tem uma alta potência e, consequentemente, consome muita energia. Eu lembro quando a minha mãe dizia, queimou a lâmpada, tem que trocar. A gente tinha que tirar a camisa, enrolava na mão, para poder pegar na lâmpada, porque ela era pegando fogo, era muito quente. Então, elas gastavam muita energia, porque o princípio de funcionamento dela era o do calor. Hoje, as lâmpadas de LED são lâmpadas frias, por isso que a potência dela é baixa, então o consumo é baixo. Para a gente trabalhar essa ideia de consumo de energia, preste atenção. Energia é a potência vezes o tempo. Energia é a potência vezes o tempo. Primeira forma que eu tenho de fazer, vamos lá. Consumo de energia da lâmpada incandescente é a potência dela, 60, vezes o tempo. De quem é que vai ser o tempo? O tempo, pessoal, é 8 vezes 30. Por que 8 vezes 5? Porque são 8 horas durante 30 dias. Beleza? Massa. Energia da lâmpada incandescente é igual. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Para a gente ir ligeiro. Ó, eu tenho 8 vezes 30, 240. Então, eu tenho 60 vezes 240 watt-hora. Energia da incandescente é igual 240 vezes 60. 14.400 watt-hora. Mas olha o detalhe aqui, ó. Ele quer em quilowatt-hora. O que é que eu faço? É só pegar a vírgula que tem bem aqui e voltar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Eu vou ter uma energia da incandescente de 14,4 kWh. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a energia da lâmpada de LED. Potência, de novo, vezes o tempo. Energia da lâmpada de LED, a potência dela foi quanto? 8. Vezes 8 vezes 30. Energia do LED é igual 8 vezes 240. Energia do LED vai ser igual 8 vezes 240, 1920 watt-hora. Faz a mesma coisa lá, ó. 1, 2, 3 casas. Energia do LED, 1,92 kWh.
A questão não quer saber quanto que eu vou economizar, é isso que ela quer? É minha economia, né? Isso. Ele quer a minha economia. Então, eu vou fazer o seguinte: 14,4 menos 1,92. Vamos lá, 14,4 menos 1,92. 12,48 quilowatt hora. Entender de dado. Agora eu vou fazer de uma forma mais simples. Beleza? Vou fazer de uma forma mais simples. Ele não quer o quanto eu economizei? Olha aqui como é mais rápido. Eu vou fazer assim, ó. Energia é a potência vezes o tempo. Beleza? Nada extraordinário. Agora, onde é que vai ter onde é que vai estar a saída diferente? Ele não quer o que eu economizei? Tu concorda comigo que eu vou economizar? O que eu economizo é a diferença entre a minha potência? Faz sentido para vocês? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer a diferença entre as potências. Ó. Uma é quanto? Uma é 60 e a outra 8. Então, eu vou fazer assim, ó. Minha energia vai ser igual a 60 menos 8 vezes o tempo, que é 8 vezes 30. Então, eu tenho que a minha energia vai ser igual a 60 menos 8, 52, vezes 240. Vamos fazer aqui, ó. 52, calculadora, cara. 52 vezes 240. Dá igual a 12.480. Como eu quero em quilowatt-hora, eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Então, 12,48 quilowatt-hora. Olha como diminuiu o nosso cálculo. Não é verdade? Então, perceba, eu poderia fazer individualmente ou, aí aqui vem o bizu. Quando eles falam, vem aqui, ó, ele quer a redução desse consumo. Então, eu só fiz pegar as minhas potências e subtrair. Detalhe, eu só posso somar as potências ou subtrair as potências se, somente se, os tempos forem iguais. Como os tempos foram iguais, então, sem problema nenhum. Então, poderia fazer individualmente, como a gente fez aqui de vermelho, ou fazendo com a redução entre os dois. Todo mundo conseguiu entender essa questão? Tranquilos? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só parar aqui a minha apresentação para eu poder colar uma questãozinha aqui para vocês. Certo? Só abrir meu arquivo aqui. Peraí, só um minuto. A questão é legal.
Só colar aqui, tá, gente? Não. A gente fez mais questões do que eu esperava a gente fazer. Aí eu não tinha colado essas daqui. Esse materialzinho aqui que eu fiz para vocês, ele tem 30 questões para a gente fazer. Então, um total de 30 questões. A gente está na questão 18. Então, ainda tem um bocado aqui para a gente brincar. Meu filho, me ajude para ganhar tempo. Vai já, viu, povo? Aguenta aí. É porque tem um bocado de figura. Um bocado não, tem umas figuras aqui, tem umas coisas que tem que ir colando, cortando pedaço por pedaço. Diabo. E a gente perdendo tempo. Falta só as opções agora. Pronto, vou partilhar aqui agora. Olha a questãozinha legal. Ó, vou ler ela aqui com vocês, certo? Para a gente poder baixar e eu tentar deixar vocês brincarem um pouquinho. Um multímetro, de que diabo é um multímetro? Ele pode medir tanto a corrente como a DDP, depende da forma como ele for associado. Então, ele tem um multímetro que atua como voltímetro. Opa, está atuando como voltímetro, é claro, eu já sei. Não precisa nem dizer. Como é que eu sei? Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está associado em paralelo, está aqui a minha lâmpada, a lâmpada é o meu resistor. Então, ele está em paralelo. Beleza. Então, já sei que ele está funcionando nesse momento como voltímetro. Massa. Ou como um perímetro, dependendo da forma, uma função como ele foi selecionado. A forma como é que tá, conectar um voltímetro, um multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada, uma lanterna,
de resistência elétrica igual a 4 amperes. Aqui ficou desconfigurado, mas aqui é, aliás, 4 ohms, perdão, que é o ohms, certo? Ficou desconfigurado aí quando eu copiei e colei. Brilha quando conectada a 4 pilhas. Pessoal, está conectada a 4 pilhas. O que é isso? O que são 4 pilhas? O que é que ele quer dizer? Exatamente, são 4 geradores associados, né? Perfeito. E ele ainda diz, ó, massa, pessoal. Em série, cada um com 1,5 volts. Opa, quer dizer então que aqui eu tenho 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts, 1,5 volts. Cada um tem 1,5 volts, está associado em série. O multímetro indica um valor de 5,62. Certo, 5,62. Conforme a figura, o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele está dizendo. Ao ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicado na tela são, respectivamente, ó, eu quero que vocês me digam logo aí, esse multímetro 1, multímetro 1 aqui, ó, ele está associado de que maneira a esse circuito, pessoal? Em série ou em paralelo? Em série, perfeito? Então, se ele está em série, eu já sei que ele vai indicar o quê? Corrente, né, pessoal? Então, eu quero que vocês calculem a corrente elétrica aqui, ó. Essa corrente elétrica que vai passar bem aqui. Como é que vocês conseguem me dizer? Ele está me dando aqui, a resistência desse cara aqui é de 40 ohms. Pessoal, pensa assim comigo, pessoal. Aqui. Quais são as duas informações que eu tenho aqui nesse resistor? Resistência e DDP. Exatamente, está com o URI aí, doido. O é igual a R vezes I. Como a gente sabe que ele vai medir a corrente elétrica, né? I é igual a U sobre R. Pessoal, qual é a DDP? 5,62. Mas, Diego, eu não posso pegar esses 4 aqui e somar, não. Porque se eu somar, vai dar 6 volts, né? Isso é sinal que esses geradores aqui, essas pilhas, são reais. Ela produz um eletromotriz de 6 volts, mas está mandando para o circuito somente quanto? 5,62. Quer dizer, então, que 0,38 volts está sendo dissipada na resistência interna. Não é verdade? Então, ele produz 6 e manda só 5,62. Então, não uso 6. Eu uso o 5,62, que é o de fato que está sendo enviado. Dividido pela resistência, que é 40. Algum ser humano faz isso aí para mim? Por favor. Não, eu estou com a calculadora aqui, Gabriel. 5,62 dividido por 40. Bom, aproximadamente 0,14 amperes. Olha aqui, e tem A. Esse cara vai medir uma corrente elétrica, né? Nós vimos isso. Vai medir uma corrente elétrica e a corrente elétrica a gente calculou 0,14. Tem que ter correto. E tem A. Show, né?
O que foi que ele fez? Eu achei legal, porque ele falou dessas pilhas associadas em série, aí tu teria logo a ideia, tá em série. O Diego falou para mim que a gente vai somar, então vai dar 6 volts. Mas a gente não usou 6 volts. Eu usei, de fato, só o que foi enviado para o circuito. E foi enviado para o circuito, de fato, apenas 5,62. Como é que eu sei? Porque está no multímetro que está associado em paralelo. Questão legal, né? Meus queridos, vamos fazer assim. Ó, vamos ficar aqui hoje. Amanhã a gente estica mais um pedacinho, porque aí a gente vai perder muito tempo aqui que eu ainda vou colar as questões. Certo? Ó, lembra que a gente combinou de ter aula amanhã, né? Que quarta-feira eu vou dar aula para o EMA até e vai até. Vou dar aula até 9h30 da noite amanhã. Aí não dá, fica muito tarde para a gente. Certo? Mas amanhã, 7 horas, já estarei aqui de novo. Mando o linkzinho de novo pra gente. Aí eu já colo as questões pra gente poder resolver tudo bem direitinho. Beleza? Vocês arrebentaram hoje, viu? Top. Show, 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 show. Pois, meus amores, uma boa noite, um cheiro bem grande e até amanhã. Vocês arrebentaram hoje, viu? Valeu, moçada!